Hoje é segunda-feira, 12 de maio. Neste momento, trazemos mais um resumo de notícias. O Botafogo conquistou uma vitória significativa diante do Internacional no estádio Newton Santos. A performance apresentou seus altos e baixos, algo que o treinador reconheceu em coletiva, ressaltando que a vantagem no primeiro tempo foi excessiva em relação ao que a equipe mostrou em campo. Essa é uma observação positiva, pois ele admitiu que surgiram problemas, mesmo com o resultado de 4-0. Além do mais, confirmou que o Botafogo terá ausências nas próximas 2 partidas, já que alguns jogadores estão se recuperando de lesões. Assim, o time não contará com esses atletas nos confrontos contra Estudiantes e Flamengo, que fazem parte deste intenso calendário de jogos. Vamos discutir tudo isso neste resumo de notícias. A equipe triunfou sobre o Internacional no estádio Newton Santos. Aqueles que se arriscaram a prever um placar de 4-0 tiveram sorte. O jogo começou promissor, mas após o primeiro gol, o rendimento caiu consideravelmente. O Internacional pressionou e o Botafogo encontrou dificuldades para fazer a transição de passes, gerando um grande nervosismo. Já no fim do primeiro tempo, um jogador que esteve em campo de forma satisfatória destacou-se, mesmo não tendo alcançado ainda o nível esperado. Contudo, o Botafogo conseguiu anotar o segundo gol, indo para o intervalo em uma situação um pouco mais confortável. Na segunda etapa, fez o terceiro gol, um verdadeiro golaço. Aliás, no jogo de ontem, foram marcados 4 gols lindos, o que resultou em um placar bastante favorável e na eficiência que era necessária. Discutimos isso na live após a partida, sobre como em vários jogos anteriores o Botafogo criava chances e atacava, mas falhava na hora de finalizar. Ontem, porém, conseguimos não só criar, mas também concluir com sucesso. Esse aspecto é vital, pois uma equipe pode ter diversas oportunidades e converter todas em gols. O primeiro tempo de outro jogo realizado ontem, um grande embate entre duas equipes tradicionais, ilustra bem essa situação. Uma delas teve apenas 2 oportunidades e fez 2 gols, mas sua defesa não se comportou da maneira esperada, resultando em uma virada. No segundo tempo, o placar chegou a 4-3, pois a equipe teve eficácia no início, mas perdeu o controle defensivo. O Botafogo precisa melhorar seu controle na defesa, especialmente pensando na partida contra o Estudiantes pela Copa Libertadores. Devemos nos preparar adequadamente para o jogo que ocorrerá na próxima quarta-feira. Enfrentaremos desfalques e a equipe ainda não poderá contar com esses jogadores em confrontos importantes, tanto contra o Estudiantes quanto no clássico do próximo domingo. Agora, vamos ouvir o treinador sobre a vitória de ontem e sobre a atuação que, segundo ele, foi boa em determinados momentos. Eu compartilho dessa visão. Após isso, o resultado foi superior à performance. O essencial é trabalharmos em cima de uma vitória que nos proporciona confiança, tanto em relação aos números quanto à eficácia que demonstramos. Até certo momento da partida, concordo com a análise apresentada. Depois disso, o resultado superou a performance. Escutem as observações sobre o jogo. A relevância está em trabalharmos em prol de uma vitória que nos oferece confiança em relação aos números e à eficácia que alcançamos, algo que não havia ocorrido em encontros anteriores. Porém, especialmente na primeira metade, a posse de bola não foi a ideal. Marcamos cedo, e não sei se isso afetou a equipe, mas não conseguimos controlar o jogo nem a posse, o que, para mim, reflete ter domínio da partida, e isso nos escapou. Recuperávamos a bola, a perdíamos e concedíamos posse ao adversário em momentos desfavoráveis. O oponente não criou muitas oportunidades de perigo, mas conseguiu chegar diversas vezes à nossa área, conquistando escanteios, e isso é um ponto a ser notado neste jogo. O maior erro, de fato, foi logo após nosso gol, pois começamos bem, dinâmicos, atacando de diferentes formas e por diversos lados na defesa rival até marcarmos. Depois, tentarei entender se o gol afetou o psicológico da equipe, o que não deveria acontecer. Precisamos manter os níveis elevados e, se notarmos condições, tentar exercer controle sobre a partida. Entretanto, é fundamental reconhecer que não jogamos sozinhos e, do outro lado, há uma equipe com 11 jogadores que também atuam.
Às vezes, parece que nas análises consideramos que jogamos isoladamente e que somos os únicos responsáveis por tudo durante a partida, mas não é assim. O que deveríamos ter dominado era a posse de bola, e isso não se concretizou. Na segunda parte, ajustamos posicionamentos e dinâmicas, avançamos um pouco mais para recuperar a bola em uma posição mais elevada. E ainda na primeira metade, conseguimos marcar o segundo gol em um momento em que não era merecido, mas evidenciamos a força do nosso contra-ataque, o que nos trouxe um pouco de tranquilidade com o placar de 2-0, mesmo sem sentirmos que a partida estava sob controle. No intervalo, chamamos a atenção para isso, corrigimos algumas questões e, de fato, a segunda metade foi muito superior. O adversário também foi se reduzindo com os gols e, curiosamente, foi um jogo com uma eficácia bastante boa, com momentos positivos. Embora ainda não tenha sido uma apresentação que me deixasse totalmente satisfeito, estou contente. Entanto, não é fácil, pois estamos constantemente buscando soluções, com atletas se machucando e outros suspensos e com pouco tempo para treinar. Mas isso ocorre com todas as equipes. Portanto, acredito que o resultado foi mais positivo do que a apresentação, especialmente na primeira metade. Comentei um pouco sobre isso antes. Primeiramente, a questão da eficácia está ligada ao crescimento dos jogadores ao longo das partidas, porque não conseguimos treinar, exceto para recuperar e ocasionalmente fazer uma ou outra coisa, mas são apenas 1 ou 2 dias, pouco mais. E não podemos sobrecarregar, pois aqueles jogadores que às vezes não atuam hoje poderão jogar na próxima partida. Então, em relação ao tempo que temos até o próximo jogo, não podemos exagerar. Vejo isso como parte do desenvolvimento dos atletas em situações de competição. Quanto mais minutos disputam, mais confiança adquirem e melhor desempenham. Além disso, isso se relaciona ao talento individual. Em alguns dias as coisas fluem melhor, em outros não. Para mim, isso é mais sobre o aspecto individual. Enquanto treinador, nossa responsabilidade, que sempre enfatizo, é coletiva e diz respeito a levar a bola do nosso gol ao gol adversário dentro de uma estrutura coletiva de jogo, com uma ideia de jogo. Da mesma forma, essas ligações e decisões individuais são o que permitirão que isso ocorra ou não, sendo que a última finalização é sempre uma ação individual. E da mesma maneira, precisamos evitar que a bola do adversário chegue ao nosso gol. Portanto, isso é parte do nosso trabalho coletivo. As interações pessoais e as escolhas de cada integrante serão fundamentais para que algo aconteça ou não, sendo que a finalização é sempre uma ação que depende do indivíduo. É essencial que a bola do time adversário não chegue até o nosso gol. Dessa forma, isso se torna um trabalho coletivo. Existe uma dimensão individual que representa um momento crítico da partida, caracterizando a individualidade, algo que muitas vezes passa despercebido e que, de fato, os atletas conseguem manifestar, seja por inspiração ou pelo desenvolvimento que surge ao longo das partidas, fazendo com que essa eficácia se torne realidade. Quanto ao resultado em comparação com a atuação na primeira metade, considero que o resultado foi mais favorável do que o desempenho que apresentamos no primeiro tempo. A primeira parte não deveria ter nos colocado em uma posição de vantagem por 2-0. Acredito que na segunda metade fizemos alguns ajustes e, de fato, aquele segmento do jogo foi inteiramente nosso em termos de performance e de neutralização das ações do adversário. Demonstramos um bom rendimento e isso resultou em uma segunda metade bastante alinhada com o que valorizo. No entanto, é pertinente dividir o jogo em 2 partes e na primeira metade, reforço, começamos muito bem, com os primeiros 10 a 15 minutos sendo destacados pela qualidade. Após esse período, é crucial analisar se, após marcar o gol, houve uma queda na nossa performance, pois isso é algo que preciso ajustar e não posso aceitar. Estamos juntos. Este é um espaço dedicado a tudo relacionado ao nosso clube. Retornarei ao meio-dia com mais novidades sobre o nosso querido time. Estamos juntos. Agradeço muito por esses números impressionantes. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito?
Continue acompanhando o RJ Sport News. O icônico Loco Abreu, um dos maiores ídolos da história do Botafogo, revelou um momento curioso durante entrevista à Botafogo TV na última sexta-feira, 9 de maio. Com um estilo irreverente e sempre pronto para uma boa resenha, o uruguaio, que fez história no clube carioca, compartilhou uma surpresa para muitos. Ele comemorou a saída do atacante Tiquinho Soares, que se transferiu para o Santos no início da temporada de 2025. A entrevista, descontraída e cheia de boas risadas, foi uma verdadeira viagem no tempo, trazendo à tona algumas das maiores lembranças de Loco Abreu no Botafogo. Ao longo de sua carreira, o atacante sempre teve o dom de se comunicar bem e sua fluência no português fez com que ele fosse cada vez mais querido pelos torcedores, além de gerar algumas situações engraçadas e curiosas. Dessa vez, no entanto, o ex-jogador não poupou palavras ao contar como foi a saída de Tiquinho Soares, que chegou a ser titular absoluto durante boa parte de sua passagem pelo Glorioso. Loco Abreu, com seu jeito irreverente e autêntico, não hesitou em contar sua reação ao saber da saída de Soares. Graças a Deus comemoramos muito. Era uma coisa que estava me incomodando há muito tempo, disse Abreu, arrancando risos e deixando claro que sua relação com o atacante não era das mais harmoniosas. Ao longo de sua entrevista, o uruguaio revelou que a presença de Soares na equipe não se encaixava em seu ideal de time e ele sentia que a dinâmica do elenco seria mais positiva com sua saída. A fala de Loco, é claro, gerou repercussão nas redes sociais, com muitos torcedores se divertindo com a sinceridade e irreverência do ídolo. Acontece que, dentro de campo, a personalidade forte de Abreu sempre se fez notar e ele jamais fugiu de uma boa polêmica, seja para falar de um jogador, um treinador ou até mesmo de sua relação com a torcida. Sebastián Abreu é um dos maiores artilheiros da história do Botafogo e é, até hoje, o maior goleador do estádio Newton Santos. Com sua habilidade e carisma, o uruguaio conquistou o coração da torcida alvinegra e se eternizou como uma das figuras mais queridas do clube. Porém, ao lado de sua figura carismática, a personalidade provocadora de Abreu sempre foi um elemento constante em sua jornada. Ele nunca teve medo de expressar suas opiniões, mesmo que muitas vezes isso gerasse algumas polêmicas. Enquanto a entrevista foi descontraída e recheada de humor, os torcedores do Botafogo seguem celebrando o legado de Loco Abreu no clube. O uruguaio fez história dentro de campo, se tornando um dos maiores ídolos da história recente do Glorioso. Agora, com sua sinceridade e bom humor, Loco continua sendo uma figura de destaque, mesmo depois de sua aposentadoria. E para quem pensava que ele seria apenas um ex-jogador distante das câmeras, a entrevista desta sexta-feira mostrou que o Loco continua em grande estilo, sempre provocador e disposto a dar o que falar. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.